Olá, esse é o vídeo do projeto integrador do grupo de automação na cozinha, da turma MECA 3AM. O grupo é composto por mim, João Victor de Albuquerque Silva, Matheus Esperancini, que está na câmera, Lucas Augusto e Jonathan Apolo. Eu vou falar um pouco sobre a parte física do lixo. Como a parte do projeto sobre lixo era o lixo separador de materiais metálicos e não metálicos, nós tivemos essa ideia aqui. É basicamente um único compartimento do lixo em que um servomotor, dependendo dos comandos que a gente dá, no caso seriam os sensores que ele iria ler, ele escolheria em qual compartimento ele iria jogar o lixo. Por exemplo, se fosse um lixo que nenhum sensor lesse, apenas um sensor de presença, ele levaria o lixo diretamente para o lixo geral. Se o sensor metálico junto com o sensor de presença lesse, já seria o compartimento de lixo metálico. E se o sensor especial com o sensor de presença lesse, seria o compartimento de lixo especial. Vou apresentar agora os componentes do projeto da lixeira separadora de lixo reciclável. Primeiramente usamos o Arduino Mega como cérebro do projeto, o cabo USB para ligação. Usamos também a placa de prototipagem, a breadboard, para unir os contatos. Além disso, usamos o sensor ultrassom modelo HC-SR04 como sensor de presença. Ao invés de utilizarmos sensores capacitivos e indutivos, usamos push buttons, pois não podemos os obter aqui na escola. Usamos também LEDs para sinalizar eventos das cores verde, azul e vermelho. Para tudo isso usamos jumpers e resistores. Também usamos o servomotor, que está encarregado da parte mecânica, e como alimentação do servo, um conjunto de pilhas. O lixo especial ele é dividido em dois: o lixo papel e o lixo plástico. O lixo papel é representado por azul e o plástico é representado por vermelho. No caso, estamos usando os botões porque nós não tivemos acesso ao sensor capacitivo e temos 4 possibilidades aqui. No momento está selecionado o lixo especial papel, que é o azul. Logo, se eu apertar esse botão, que seria como sensor identificando o papel, e aparecer no sensor de presença, ele vai para o lixo especial. Agora, se ainda selecionado o papel e eu identificar como plástico, aqui no botão que está ligado ao fio vermelho, ele vai para o lixo geral, pois ele não identificou o papel enquanto o papel está selecionado. As outras duas possibilidades são, mudando de papel para plástico, agora o lixo ele detecta apenas plástico. Se eu selecionar plástico e o sensor de presença, ele vai, obviamente, para o lixo especial. Porém, se eu selecionar papel e o sensor de presença, ele vai para o lixo geral novamente. Porque ele não identificou o plástico, que é o que está selecionado aqui. O detalhe é que, novamente, apenas um lixo especial vai ser utilizado, ou papel ou plástico. Esse é o funcionamento do lixo geral. O lixo geral ele pode ser ativado de duas formas, ou apenas com o sensor de presença, ou com o sensor de presença e a junção dos sensores indutivo e capacitivo. Esse é o monitor serial do lixo geral. Ele pode ser ou ativado, como eu já disse anteriormente, apenas com o sensor de presença, ou com o sensor de presença e a junção dos sensores indutivos e capacitivos. Esse é o funcionamento do lixo especial, ativando o sensor de presença e o botão. E esse é o monitor serial quando o lixo especial é detectado. Como é possível ver, o sensor que detecta lixo metálico não foi ativado, o que detecta lixo especial foi ativado, o sensor de presença foi ativado. Logo, o lixo será encaminhado para o lixo especial. Esse é o funcionamento do lixo metálico, ativando o sensor de presença e o sensor indutivo, que seria o sensor que detectaria o metal. Esse é um monitor serial do lixo metálico ativado. Como é possível ver, o lixo metálico é ativado quando o sensor de presença é ativado
e o sensor indutivo é ativado e, claro, o sensor capacitivo não fica ativado. Vamos lá, aqui nós temos nosso código que a gente começa incluindo a biblioteca do servo e algumas variáveis que serão usadas lá na frente e declarando os três servozinhos. Três servos porque no projeto anterior a gente estava usando como três e acabou sendo um. No setup a gente tem a configuração do Arduino que vai fazer as coisas. Nós temos aqui monitor de pulsação cardíaca, que é basicamente um pulso no LED integrado ao Arduino para a gente saber se o loop está funcionando. O definitivo, os LEDs de funcionamento, esse definitivo vai ser explicado mais para frente, a declaração do serial, o pino do servo, algumas variáveis e algumas saídas, o trigger e o eco do ultrassom, ahn, alguns LEDs, algumas variáveis. Hum, Já no loop, a gente tem a configuração do pulso, que a gente falou, que é o pulso do LED interno. Nós temos também a configuração do ultrassom, que diz se ele está ligado ou desligado de acordo com o... a configuração dele que a gente botar, que é a partir de uma certa distância ele vai estar ligado ou desligado. Nós temos esse interrupt que no projeto inicial era para trocar entre sensores capacitivos de plástico e papel, que no final a gente não conseguiu, inclusive o indutivo, que era o de metal, por indisponibilidade do colégio e a gente não tinha como conseguir por fora. Mas apesar disso, a gente, em outro momento, a gente, acho que foi na sexta-feira do dia 14 do 12, a gente até conseguiu usar o sensor indutivo no projeto. Então a gente coloca a posição inicial do servozinho e a gente define algumas variáveis, que serão as variáveis dos sensores, sendo esses definição, que é o definitivo do interrupt ali em cima, para falar se nesse serial os prints aqui que a gente tem, se ele está ligado ou desligado, se a presença está sendo detectada ou não, se o metal está sendo detectado ou não, e o especial está sendo detectado ou não. Nós temos em seguida uma série de ifs que colocam em julgamento entre aspas, as variáveis e designa o lixo de acordo com com as suas variáveis. Tipo, var1 sendo 1, var2 sendo 1 também. Dependendo, essas são variáveis, se não me engano, booleanas, e elas funcionam com i0, ou seja, se detectou ou não detectou, que é como funcionaria os sensores indutivos e capacitivos, que no caso foram detectados como. Detectados não, usados como botões. E nós temos essa série de ifs que vai ser exatamente como a gente pega aqui em uma parte que lixo magnético não selecionado, especial não selecionado, então joga no lixo geral e assim vai até o final do código. Cada operação diferente, operação do lixo especial, operação do lixo magnético, tem uma angulação diferente para o servo. Afinal, nós tivemos três compartimentos e cada compartimento ia ocupar um lixo. E a gente fez na parte lá dos cálculos uma forma que a gente conseguisse usar pelo menos um servo, que no início eram três. Como a gente pode ver alguns barra barra do código que a gente acaba excluindo o servo M2 e M3 que a gente tinha anteriormente. No final, depois de todas as operações, nós temos um else, que é caso não seja nenhuma das condições especiais, seja lixo especial mais lixo magnético, que seria para o geral. Se fosse, sei lá, só o lixo magnético, daria para o lixo magnético. Se fosse só o lixo especial, mandaria especial. Se fosse casos especiais assim, nós teríamos ele jogando lixo geral de qualquer forma. E finalmente temos o LED built-in, tendo o pulse no final do código exatamente para a gente ter, como é que eu posso falar? Ter como se fosse uma pulsação cardíaca, como a gente foi explicando no início. Temos também lá em cima
a gente tinha algumas variáveis especiais como x e k, que essas seriam definições do tempo que a gente foi usando no código. Porque conforme a gente foi fazendo testes, a gente precisava de um tempo menor. E para a gente não ficar alterando em todos os delays, nós usamos algumas variáveis lá em cima, em defines, em que a gente só trocava e conseguia adaptar o tempo ao nosso favor. Pedimos desculpa aqui em geral pela falta da completude do projeto, por simplesmente, infelizmente também, negligência dos componentes do grupo. A gente acabou, os quatro, sendo muito negligentes e acabamos por não fazer a outra parte e não conseguimos entregar o RFID do controle de estoque. Porém, com muito amor e carinho, nós conseguimos fazer a parte da separadora de lixos, que em geral é muito importante devido à falta de paciência e tempo e também às vezes de consciência do ser humano ao fazer separação de lixos. Porque no mundo tão corrido como o nosso, muita gente não tem o tempo de separar corretamente os lixos, e é nisso que o nosso projeto entraria. Seria exatamente a parte de você rapidamente conseguir separar tipos de lixo. O nosso lixo no início era de tipo magnético, não sei por que quesito exatamente. Acho que seria uso de sensores. Porém, nós tentamos ir um pouco além e configurar outros tipos de lixo que dependeriam de outros tipos de sensores também, que seriam o capacitivo, ao invés de só o indutivo, que era o que a gente acabou não usando, mas usando. A gente usou em um dia lá, mas os capacitivos não. Porém, era uma implementação que a gente faria. Em geral, falando também sobre a própria. É importante falar também, dentro de materiais recicláveis, que o projeto inteiro ele poderia ser feito com materiais recicláveis. Dependendo do nível de pesquisa, nós poderíamos substituir alguns materiais, como o isopor, que não seria muito legal de usar, apesar dele ter sido reciclado no nosso caso, mas ele não é um material que é bom de usar. A gente poderia fazer pesquisas e conseguir fazer um projeto totalmente reciclável. Afinal, o projeto fala de reciclagem, nós poderíamos ir além e fazer totalmente sustentável, fora as partes que não daria para a gente fazer dessa forma.